Se tem um sentimento humano que mostrou ter um apelo universal nos tempos atuais, esse é o da nostalgia. Se procurarmos o seu conceito, veremos que a nostalgia é, por assim dizer, uma variante da saudade, onde sentimos falta de alguma coisa que era comum em uma época passada, mas que ganhou novos significados no tempo presente, e, em alguns casos, até mesmo um valor maior do que de fato merece. Na modernidade, somos bombardeados com informações e novidades a todo momento, tornando ainda mais restrito o tempo curto que vivemos e, por consequência, não nos permitindo aproveitar aquilo que a vida tem a oferecer, principalmente na fase adulta, onde as responsabilidades acumuladas, muitas vezes, nos privam de tirar um tempo para relaxar e desfrutar daquilo que queremos, e não somente do que precisamos. Esse fenômeno acaba tornando o presente cada vez mais cansativo e passageiro, e em virtude disso, voltamos nossas mentes para épocas mais simples e prazerosas, de tempos passados, onde as únicas responsabilidades eram ir para a escola, comer frutas e verduras, fazer o dever de casa, dormir antes das 22 e fazer aquilo que mais gostávamos, sair com nossos amigos, assistir filmes, jogar videogames e ouvir música, enquanto as obrigações ficavam para os mais velhos. Porém, a maturidade chega para todos e a geração atual de adultos está lidando com uma rotina marcada pela urgência e rapidez das informações, o que só torna a lembrança do passado ainda mais gloriosa. E é aí que entra o papel da nostalgia, que serve como um alento para muitas pessoas e, como era de se esperar, não iria demorar muito para esse sentimento se transformar em uma atrativa fonte de lucro, sendo explorada principalmente nas mídias do entretenimento. Seja no cinema, na música, na televisão ou na literatura, muitas obras são criadas com o escopo de revisitar temas, elementos ou figuras famosas de outras épocas, ativando assim o sentimento nostálgico e saudoso daqueles que viveram tais tempos. E embora não seja um consenso, é inegável que a década de 80 é um dos principais alvos para esse tipo de revisitação. A título de exemplo, nos cinemas, tivemos o alvorecer dos filmes de blockbuster, com as sequências de Star Wars, a chegada de Indiana Jones, o início da trilogia de Volta para o Futuro, os filmes de terror do mestre John Carpenter e muitos outros. Mas não apenas a sétima arte rendeu bons frutos nessa época, como também a música, a televisão e até mesmo a moda um tanto extravagante dos anos 80, e que está encontrando espaço nos dias atuais. Em face disso, vemos produções artísticas criadas sob o argumento de revisitar a década oitentista, apresentando-a para novas gerações, enquanto desperta o interesse do público que a vivenciou. E mesmo com uma infinidade de exemplos que poderiam ser trazidos para a pauta, poucos atingiram o sucesso, popularidade e influência da série Stranger Things, uma das, se não a maior produção original da gigantesca do streaming, a Netflix. Criada pelos irmãos Duffer, a série é, em sua essência, uma grande homenagem aos anos 80, trazendo elementos do cinema, da TV, da música e da cultura pop como um todo, em uma narrativa que passeia por diversos gêneros, como a ficção científica, a aventura, o humor, o drama e até mesmo o terror, e onde acompanhamos a jornada e o amadurecimento do carismático elenco juvenil, enquanto enfrentam monstros vindos de outra dimensão para a cidade fictícia de Hawkins. Antes de mais nada, é importante deixar claro que todo o sucesso da série não é injustificado ou despropositado. Além de um elenco talentoso, altos valores de produção, ainda mais considerando o formato e a qualidade média das produções da Netflix, uma trilha sonora marcante e enredos que desenvolvem tramas intrigantes e personagens bem construídos, Stranger Things acerta ao não apelar para o fanservice gratuito e excessivo, como vem acontecendo com as franquias Star Wars e Harry Potter. Aqui, as homenagens e referências servem a propósitos maiores, sendo uma parte integrante do seu DNA, e que agrada justamente por serem utilizadas de maneira genuína. No entanto, outras obras seguiram cartilhas semelhantes à série, mas nem de longe renderam o mesmo hype, sobretudo com a quarta temporada lançada nesse ano, e que além de bater de frente com o sucesso da série de heróis da Amazon, The Boys, conseguiu superar a gigante Disney com o seu lançamento sobre a série do Mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi. Se a compararmos com outros títulos que seguem exatamente os mesmos passos, temos os filmes Super 8, de J.J. Abrams,
que, tal como a série, se passa nos anos 80 e é protagonizada por crianças, a adaptação do livro O Jogador Número 1, de Steven Spielberg, que apesar de futurista, é uma grande homenagem à cultura pop dos anos 80, a primeira parte de It e a Coisa, e o recente Ghostbusters Mais Além. Que se não bastasse a total influência da série, ainda traz o ator Finn Wolfhard, que interpreta o protagonista Mike Wheeler. Todos esses filmes tiveram boas recepções de números favoráveis de bilheteria, mas nenhum deles conseguiu deixar a sua marca de maneira tão significativa entre o público como Stranger Things, que fez com que bandas da época, como The Clash, Toto, Metallica, Tears for Fears e tantas outras, voltassem ao topo das paradas, ou que o modo de vestir da época fosse aderido mais de 40 anos depois por jovens da geração atual. E ainda deixar jovens e adultos em êxtase com o lançamento de uma série atual ambientada em uma época passada. A razão para isso está na forma como a série aplica uma tendência atual, que se iniciou no ramo do design e agora faz parte de muitas obras de arte recentes, a moda do retromoderno. Apesar do nome autoexplicativo, o retromoderno se refere à crescente adesão de itens, ideias e estilos de épocas distantes para ambientes ou situações atuais, criando um contraste que se completa de maneira a agradar tanto os públicos mais tradicionais quanto os mais modernos. Dessa forma, o que Stranger Things faz é situar a sua trama, seu estilo e inspirações em uma época saudosa, mas com elementos suficientes para agradar os novos públicos, com uma mescla de gêneros, indo do humor para o terror com naturalidade, a idade dos protagonistas, que geram identificação com o público mais jovem, mas que despertam a nostalgia do público mais velho, e uma trilha sonora diversificada com clássicos de época que, por serem desconhecidas para gerações atuais, se tornam novidade devido à sua qualidade, enquanto que para os adultos, despertam a satisfação e a saudade de uma época mais feliz. E o melhor de tudo, os realizadores entendem que para esses fatores serem aproveitados por todos os públicos, eles precisam torná-los mais acessíveis. Logo, se a juventude dos anos 80 ouvia músicas em toca-discos e gravavam filmes em videocassete, não é preciso que os jovens de hoje em dia apelem para tecnologias e recursos arcaicos para aproveitar tudo que a série tem a oferecer. Basta retratar em tela a beleza dos momentos que os anos 80 proporcionaram, como um irmão apresentando uma música de rock para o outro, ou de amigos jogando RPG de mesa e comendo guloseimas, ou se vestindo como personagens de seus filmes favoritos. Inclusive, outro acerto da série está em tornar as suas referências democráticas para todos os públicos. Ao invés de impor ao seu espectador assistir às obras que serviram de inspiração para que eles possam entender o que está sendo mostrado em tela, os realizadores preferem incentivá-los a buscar os conteúdos que tanto adoravam na época retratada, através da forma como os personagens expressam essa adoração. Dessa maneira, Stranger Things justifica todo o hype e aclamação que recebeu desde o seu lançamento, e que se mostrou ainda mais evidente com o encerramento de sua quarta temporada, ao conseguir mesclar o antigo e o novo, de forma a tornar o seu conteúdo aproveitável para toda e qualquer geração. Com isso, a série não apenas adota a moda do retromoderno, como também a dissemina para o seu público, fazendo com que o que antes era considerado brega, cafona ou ultrapassado seja capaz de ditar a moda e as tendências dos tempos atuais. Não à toa, você irá se deparar com um ou mais amigos e amigas usando camisetas temáticas do Hellfire Club, ouvindo a música Master of Puppets no volume máximo ou assistindo clássicos da época como Halloween, A Noite do Terror ou Caça-Fantasmas. Esse é o poder que a série conseguiu construir e que tem, acima de tudo, unido o retrô e o moderno como forças não antagônicas, mas sim complementares.